Bumblebee. Bumblebee? Boa noite. Oi, 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 oi. Live surpresa, nem tão surpresa assim para algumas pessoas. Diz aí quem está lá no grupo. Quem está lá no grupo do Telegram da semana de embarque na Kiro Life. A Fê, eu vi que entrou aí, eu sei que tá lá. Quem tá aí, eu não vi as outras pessoas. A Adri, Lara, Leidiane, Nanda, as outras pessoas eu não sei mais quem está lá. Paula, boa noite, boa noite. As outras pessoas. Quem está lá no grupo do Telegram sabe que a gente teria essa live surpresa. O que acontece? Toda semana, desde quarta-feira, né? Meninas, acho que é desde quarta-feira. Tem meninos também, mas é um público um pouco menor, então eu sempre me refiro mais à maioria, né? Que é menina, então. Já sabiam que a gente ia ter esse momento aqui hoje, que ia ser por aqui, por meio do Insta. Desde quarta-feira a gente tá tendo uma aula por dia. Tá sendo muito bacana. Ontem foi muito especial. Nosso encontro ontem à noite foi muito especial, porque a gente teve... primeiro que a gente preparou um drink, e segundo que a gente teve a participação do Ryan, né? Pra quem não sabe, o Ryan é CEO do Ketogenic.com. É uma das maiores instituições que traz, né, informações sobre alimentação cetogênica nos Estados Unidos. Também é criadora da certificação de Keto Mastery, uma das minhas certificações. Então, foi muito bacana, a gente abordou diversos assuntos. Antes de ontem, na sexta-feira, o tema da nossa aula foi estilo de vida. Então, nada mais justo do que a gente trazer para um sábado algo que se caracterizasse com estilo de vida, que é você ter, eventualmente, você beber alguma coisa eventualmente, né? Então, a gente trouxe diversos aspectos, é muito difícil querer trazer tudo que a gente falou ontem lá, aqui, mas a gente trouxe diversos aspectos sobre quanto beber, como que você tem que seguir com o seu dia, como que é a melhor alternativa de você seguir com o seu dia, com aquela refeição específica, quais são os melhores drinks, o que você deve observar quando você vai beber, alguma coisa assim. E na aula anterior, então na nossa primeira aula, a gente teve os maiores erros, o que não é a dieta cetogênica. Na segunda aula, a gente teve o que é a dieta cetogênica, o que é entrar em cetose, o que é a Keto Flu, quais são os sintomas de Keto Flu. E na terceira aula, então, a gente teve sobre estilo de vida. Ontem a gente preparou um drink com a participação do Ryan, para tirar bastante dúvidas. Que na verdade eu já tinha anotado bastante, de várias perguntas sempre surgem, e aí trouxe algumas perguntas para ele. Tem mais ou menos em média 30 a 40 minutos as nossas aulas, para ser dinâmica, ninguém se cansar e todo mundo prestar atenção no tempo suficiente para isso, porque afinal de contas, agora quando eu tava fazendo exercício, eu escutei uma frase da Lana, que hoje eu fiz um outro exercício diferente, né? Não deu tempo de fazer de manhã, domingo, a gente dorme até mais tarde. Mas uma das dicas do Ryan, inclusive, era que no dia que você bebe, preferencialmente no dia seguinte, você não deixe de praticar algum tipo de exercício físico. Por quê? Porque isso ajuda a, tipo assim, acordar ou manter desperto, manter o seu metabolismo ativo, você se manter em movimento, né? Então isso é muito importante, além de, claro, sempre muita hidratação e preferencialmente os eletrólitos. Preferencialmente não, obrigatoriamente os eletrólitos. E aí, então uma das dicas era isso, né? Praticar exercício físico. E daí eu tava fazendo um exercício da Lana hoje, pra quem não sabe, eu faço aqueles exercícios do queima diária, que a gente não tem desculpa, porque você faz no espaço de casa mesmo, não precisa de praticamente zero equipamentos, e você faz em casa e tem treinos desde 12 minutos até, sei lá, mais extensos que você queira fazer. E aí ela falou assim, a gente não reclama tanto que não tem tempo para as coisas, então faça seu tempo valer a pena, né? Então, isso ficou assim, tá, na minha cabeça. E eu sou uma pessoa muito racional e, tipo, objetiva. Essa semana ainda alguém me disse assim, vamos fazer uma reunião pra isso. Eu, não, vamos resolver aqui, eu te mando aqui, assim, deu, a gente já resolve, porque não dá tempo de a gente ficar reunião pra cá, reunião pra lá, não dá. Então, vamos fazer o tempo valer a pena, e por isso que são aulas curtas, para que eu consiga captar a atenção de vocês absorvam o que é importante. Dentro dessa aula de
Então, só para dar um alô, me deem um alô aí, boa noite, de onde são, o que estão captando, se estão lá no grupo, não estão no grupo, querem entrar no grupo, não sabem o que era o grupo. Mandem também para as pessoas que vocês sabem que precisam mudar um pouco a perspectiva sobre alimentação, sobre estilo de vida, sobre saúde, sobre emagrecimento. Aliás, ontem, dentre as enquetes que eu fiz, uma delas era sobre você quer emagrecer, tipo assim, a qualquer custo, eu só quero emagrecer, ou você quer observar, digamos assim, a saúde. E quando a gente fala sobre saúde, é lógico que a gente tem um emagrecimento como uma das métricas. Por quê? Porque sobrepeso não é sinal de saúde, né? O que acontece assim? A gente não tá trazendo nenhum tipo de padrão ou estereótipo que você tem que seguir para ser uma pessoa saudável, ou seja, você tem que ser magro para ser saudável, mas o que a gente vê cada vez mais é que, junto à obesidade, a gente tem diversos outros fatores de dislipidemia, diversos outros desfechos patológicos. Então é lógico que a gente vai ter um emagrecimento aliado. E aí isso vem de encontro com onde está o seu foco, né? Se você fica naquela tensão, naquela pressão de emagrecimento, emagrecer, só olhando para a balança, sem olhar para diversos outros marcadores que podem te trazer uma resposta e um cenário muito mais real do que simplesmente você olhar para a balança, talvez a gente está indo pelo objetivo errado no ponto errado, tá? Deixa eu ver aqui. Lara, o link para entrar no grupo do Telegram tá lá na minha bio. Depois eu faço um arrasta nos stories para vocês arrastarem para cima e entrar. E amanhã também a gente vai ter, vai ser uma aula sobre não, né? Vai ser uma aula de perguntas e respostas e para explicar como é que vai funcionar a mentoria Keto Life, que a gente começa a partir, que a gente tem aula preparatória essa semana, né? Então, Flávia, vi que você tá aí também, já se preparando também, deixa eu ver, tá bom. Então, hoje, o que eu quero falar com vocês hoje, seguindo nessa característica de estilo de vida que a gente vinha seguindo, né? De a gente entender que um estilo de vida, e ontem o Ryan falou uma frase que é muito interessante também, vamos parar de procurar a dieta cetogênica, porque muitas vezes quando as pessoas fazem uma dieta cetogênica única e exclusivamente como um protocolo, como estratégia, ela pode não te trazer todos os resultados que você quer, que você espera. Ou ela pode te trazer os resultados e você não consiga manter ela. Por quê? Porque o entendimento está errado. Então, no momento que a gente começa a entender qual é o real significado da palavra dieta e a gente para de encontrar uma dieta perfeita, mas a gente encontra um estilo de vida, então não é sobre você fazer uma dieta cetogênica, não é sobre você encontrar como é isso, se pode aquilo outro. É você fazer um estilo de vida. É você fazer um estilo de vida cetogênico. O que é um estilo de vida cetogênico? Onde você usa a gordura como fonte de energia. E para isso você precisa reduzir a sua quantidade de ingestão de carboidrato para que o seu corpo de fato vire a chave e passe a utilizar a gordura e produzir os corpos cetônicos como fonte de energia e não mais a glicose. Simples assim. E quando a gente fala em dieta, a gente tem que sim incluir nesse cenário todo situações sociais que você vai ter, viagens que você possa ter. Eu sempre digo nas mentorias, eu falei na sexta também, eu falei, né, se alguém for viajar, sei lá, pra França, eu tô no Brasil, né, moro no Rio Grande do Sul, sou gaúcha e tal, tô no Brasil, digamos que eu fosse pra França, Itália, vamos colocar Itália? Se eu fosse pra Itália e eu simplesmente dissesse, não vou comer a pasta, não vou comer macarrão, não vou comer nada, porque eu sigo uma dieta cetogênica, tem trigo, tem muito carboidrato. Não, né? Não diz que você fez nada comigo, porque assim, eu acho que você tem que colocar num ponto de realidade, numa vida real, e entender que faz parte da cultura local a gastronomia, você usufruir da gastronomia. Agora para e pensa, você vai viajar para um outro lugar, quanto tempo de viagem, ou seja, quanto tempo de férias você tem num ano, vamos colocar num ano, numa linha do tempo de um ano, quanto tempo você tem versus quanto tempo você tem numa rotina. Então, digamos assim, que vamos colocar numa linha do tempo de um ano, num padrão normal, tá? Normal, que já não é tão normal assim, aliás, a gente nem sabe mais o que é normal e o que não é normal, né?
Mas digamos que você tem 365 dias na sua rotina, fazendo os mesmos processos, os mesmos horários, provavelmente as mesmas bases, digamos assim, né? Para não dizer a mesma refeição sempre, porque normalmente a gente não faz. E eu acho incrível que ninguém se cansa de pão francês com manteiga, café com leite de manhã, mas todo mundo diz, o que eu posso comer? Não sei, ovo, tô enjoada. Não tô dizendo que ovo não enjoa, tá? Mas eu acho que é engraçado, que não é engraçado, é muito lógico, né? Por um aspecto todo viciante e tudo mais. E até hoje teve uma situação muito similar a isso que eu tava falando aqui, em relação aos sabores e o que eles despertam em nós. Mas só voltando lá aos 365 dias, né? Então você tem 365 dias seguindo uma rotina onde você tem uma alimentação X e você tem horários Y e blá blá blá. E aí você tem 30 dias de férias. Qual é a base da sua vida? É o que você faz nos 335 dias ou no que você faz nos 30 dias de férias? Então a gente agora tende a se preocupar muito mais o que é esses 30 dias de férias do que você faz esses 365 dias do ano. A Cindy, aproveitando que a Cindy entrou aí, num dos desafios que ela participou, ela perguntou assim, vou ir para um resort, como que eu faço? Foi você, né, Cindy? Vai ter, como é que é? É open bar e tal, como é que eu faço? Eu digo, olha, gente, o que é o tempo que você vai passar no resort? O que é que você vai fazer comparado com o resto da sua vida, com a sua rotina comum e tudo mais? Então, assim, vamos deixar o terrorismo de lado, né? Então, vamos ser realistas e faz parte de um estilo de vida. Eventualmente você vai beber, eventualmente você vai... Ontem ainda, alguns highlights de ontem, né? Ontem do Ryan falou assim, você tá com hangover e blá blá blá. E eu digo assim, não tava na minha lista de perguntas, e eu digo, tá, peraí. Você falou em hangover, mas nós sempre dizemos para beber com cautela, uma quantidade, né? Tipo, sem exagero e tudo mais. Como que você vai ter hangover se você bebe pouquinho? Aí, foi assim, sabe aquelas coisas que você pega no ar, assim? E aí ele disse, eventualmente, pode ser que você não estivesse prevendo, mas você vai ter um hangover. E aí? Faz parte da vida? Às vezes você não pretende sair e beber, mas você acaba bebendo. E aí? Sabe? A gente tem que trazer tudo dentro de um contexto. Isso acontece, tá tudo bem, é vida que segue, sabe? Então é isso que a gente tem que trazer. Porque se a gente fica naquela pressão de não pode isso, pode aquilo, não pode aquilo outro, por isso que eu digo tanto que eu tenho pavor do tal do pode ou não pode. Porque tudo é uma questão de contexto. Tudo é uma questão de equilíbrio. Como que você inclui na sua alimentação? Eu mostrei pra vocês, e eu vou dizer uma coisa, tá? Ontem, foi um dos aspectos que a gente trouxe também, muitas vezes o que a gente tem aliado com a bebida alcoólica? É um consumo mais elevado de comida e normalmente é um consumo de carboidrato. E segundo, é as pessoas esquecerem que o álcool, ele também tem calorias. Então, eles comem mais além do que seria o ideal comer, porque esquecem de contabilizar aquela caloria, aquela energia proveniente do álcool. Então esse é um detalhe que a gente tem que manter em observação. Gente, tem tanto mosquito aqui em casa que ele acabou de me dar uma picada aqui na coxa. A gente tem que ter isso em mente, tá? São essas duas características. Você tem a quantidade de calorias do álcool e você tem a quantidade de calorias que pode ser que você consuma um pouco mais. Eu mostrei pra vocês ontem. Eu tomei a caipirinha, feita com eritritol e stevia, e eu confesso que eu comi um pouquinho mais de nuts do que eu deveria. Isso me tirou de cetose? Não. Então, assim, vamos deixar o pânico de lado e vamos trazer para uma realidade. E o que eu queria trazer hoje aqui é sobre o estilo de vida, que é seguindo o nosso conteúdo das aulas anteriores que a gente veio tendo lá no grupo. De novo, para quem não está participando ainda da semana de embarque na Kiro Life, meu objetivo dessa semana de embarque é realmente fazer uma preparação para nós começarmos a mentoria em grupo, já com um outro conceito, com uma outra ideia sobre a alimentação cetogênica, algumas quebras de contexto, de paradigmas, como é que chama? Que agora eu esqueci o nome. Conceitos, assim, sabe? A gente já começar a dar uma mexidinha aí em tudo, para daí a gente conseguir começar e usufruir desses 14 dias de mentoria que a gente vai ter intensiva de uma forma mais eficaz. Agora voou, bendito. Que me deu uma super picada aqui. Então, hoje o objetivo já que é domingo, era para ter sido mais cedo, mas não deu. Então, vamos fazer agora igual. Muitas pessoas têm
a não ser agora, nesse período de pandemia, né, que mudou um pouquinho o nosso cenário e tudo mais, de trabalhar de casa, algumas pessoas, né, de trabalhar de casa, algumas pessoas já não têm tanta oferta, por exemplo, de restaurante aberto para fazer a sua refeição e tudo mais. Mas muitas pessoas fazem meal prep, né, meal preparation lá, de preparar as suas marmitinhas para a semana, já deixar tudo prontinho, congeladinho e tudo mais. Aí eu pergunto para vocês, qual a diferença de quando você for preparar suas marmitas, ser uma marmita normal ou você fazer uma marmita num padrão low carb, num padrão cetogênico, alguma coisa assim? Nenhuma. Não existe mistério nenhum quando você baseia a sua alimentação em comida de verdade. Inclusive, se a gente vai fazer uma refeição uma preparação, uma receita mais elaborada, você toma tempo igual. Vamos colocar um exemplo aqui de refeição convencional? Feijão. Pelo menos se você vai fazer da forma mais ideal, digamos assim, né? De você deixa o feijão de molho de no mínimo 12 horas para ir quebrando todas aquelas partezinhas da leguminosa e tudo mais. A gente tem todo um processo aí que leva de 12 horas para você fazer esse molho, descartar a água, lavar e depois deixa um pouquinho mais, tudo mais, coloca na pressão, daí depois você frita as coisinhas ali separado, depois você mexe, nananana. Você tem um preparo, né? Qual é a diferença de você fazer o preparo de uma refeição convencional e você fazer uma refeição com o olhar de reduzir a quantidade de carboidrato, sendo que hoje nós temos uma quantidade elevada de consumo de carboidrato na nossa alimentação convencional. Não tem diferença nenhuma. E algumas dicas que eu queria dar para vocês de antemão e que acaba sendo um erro que as pessoas fazem. Na verdade, um erro que leva a outro erro. Quer ver? Muitas pessoas procuram na internet o que é uma dieta cetogênica e acabam encontrando que é você comer à vontade dentre os permitidos. Você comer à vontade, bom, você simplesmente pega ali o alimento e vai comendo até parar de ter fome. Acontece que, como vocês sabem, ou como quem vem já me acompanhando um tempo aqui, quem não vem me acompanhando, siga acompanhando, que eu sempre vou falando isso. Não existe isso de você comer à vontade dentre os permitidos se você não tem noção de quanto que qual é o seu nível de satisfação, de sua saciedade. Saciedade é a palavra correta, tá? Se você tem algum tipo de problema compulsivo, se você, que inclusive é uma das perguntas que eu fiz, você come suas emoções e a maioria respondeu que sim, 85% a 15%, não deu tempo de eu compartilhar todas as respostas das enquetes, mas 85% diz que sim, que come suas emoções. Então você, gente, casa essa informação. Você come as suas emoções e aí você come à vontade. Não, né? Não dá certo. E o que acontece? No momento que você diz assim, come à vontade, te coloca num pensamento, numa ideia de que você não tem que ter nenhuma previsibilidade. Ou seja, chegou ali na hora, eu penso no que eu vou comer. Isso gera uma aflição, isso gera um certo descontrole na hora da refeição, que não traz nenhum tipo de benefício para nós. E por isso que muitas pessoas dizem seguir uma alimentação low carb, uma alimentação cetogênica e não vê resultado nenhum. Eu recebi um direct esses dias ainda. Que foi, meu amor? Vem aqui, depois a gente desenha junto, tá? Esses dias eu recebi um direct ainda de uma menina dizendo assim, aquele vídeo que eu fiz pra vocês sobre de emagrecer até 4 quilos numa semana. Gente, esse é o maior argumento que eu tenho pra atrair para as minhas mentorias e tudo mais? É. Agora, isso é verdade? Também é. O que acontece que muitas pessoas não conseguem emagrecer numa alimentação cetogênica é exatamente por esse fator. Entender que pode comer à vontade dentre os permitidos e aí simplesmente cria ou tabela ou procura na internet uma tabela de lista de alimentos permitidos e daí faz questão de ter esses alimentos em casa sem olhar para a qualidade, nem para as informações nutricionais, nem para a tabela nutricional e simplesmente come demais aquilo. Não tem nenhuma previsão do que é que vai comer e quando vai sentar na mesa para comer, come demais. Então, sim, primeira dica que eu posso dar para vocês é ter uma previsão. Estipula um cardápio para você seguir, ou 2. Eu gosto muito, sempre trabalhei com 2 cardápios durante a semana e um cardápio para final de semana, que é uma maravilha, que daí você pode variar um pouco mais, né? De você ter uma noção. Olha eu com um negócio aqui no dedo. O que você vai comer durante a semana.
Isso facilita vários aspectos. Facilita a sua visita ao supermercado, você vai ir direto ao ponto, você sabe o que você tem que comprar, você não vai comprar um monte de aleatórios, que primeiro vai jogar o seu dinheiro fora e a sua saúde também, 2 vezes, né? Porque joga o seu dinheiro com a comida e com a sua saúde depois. Então, você tendo uma previsão do que é que você vai comer, o que é que vai casar com o quê, qual vai ser o seu café da manhã, primeiro que não te gera uma certa ansiedade prévia à refeição, e te dá um norte de o que você vai comer. Eu sempre sugiro, sempre vem a dúvida, né? Contar macros, contar calorias e tudo mais, pra gente ter essa noção de cardápio. Eu tenho o meu app, o app Keto Life, ele tem cardápios cetogênicos, ou seja, são cardápios que são calculados dentro de um percentual cetogênico e que você inclui as suas informações pessoais. Daí você adquire os créditos e você tem o cardápio que você escolher, porque tem mais de 100 cardápios lá, adaptados de acordo com as suas informações nutricionais. Então, assim, se para mim é 1.500 quilocalorias, as quantidades vão aparecer para mim naquele cardápio diário dentro de 1.500 calorias. Se para fulano é 2.000 quilocalorias, vão ser naquele padrão de 2.000 quilocalorias que você vai ver as quantidades adaptadas daquele cardápio que você escolher para isso. Ah, Raquel, eu não quero seguir cardápios pré-estipulados, eu quero seguir uma alimentação de acordo com os meus gostos e tudo mais. Preciso rastrear? Eu vou dizer bem curto e grosso, tá? É sim, pelo menos até que você aprenda a pesar com os olhos, a saber qual é a quantidade mais ideal para o seu corpo, para as suas informações pessoais. Que é o que eu sempre digo em relação ao nível, à capacidade, ao volume que cabe num tanque de combustível. Se cabe 45 litros, não adianta você encontrar a gasolina a R$4, porque tá quase 5, né? Pelo menos aqui tá quase 5. E pensar assim, nossa, eu vou colocar mais, porque, né, sabe quanto que eu vou encontrar a gasolina por esse valor de novo? Adianta? Não adianta, não vai entrar ali, vai transbordar. O que acontece no nosso corpo se nós utilizamos, se nós gastamos diariamente valor X de quilocalorias e você consome X mais? Aquele mais que você comer vai ser reservado e é reservado como? Na forma de gordura, tá? Então, Raquel, mas eu tô comendo gordura, não tô comendo carboidrato. Como que vai ser reservado na forma de gordura? Com uma dificuldade, digamos que assim, não com um grau tão simplista quanto o carboidrato, porque nem todas as calorias são iguais, né? E isso é uma realidade. Mas sim, vai ser reservado na forma de gordura. Ou seja, você pode tudo numa alimentação cetogênica. É sempre o que eu digo. Você pode emagrecer, você pode manter o seu peso, você pode engordar. E você pode ganhar massa magra também. Então, assim, só que você tem que ter isso em mente. Até que você aprenda a pesar com os olhos, ou seja, você saber qual é o tamanho de uma porção que se encaixa dentro do melhor para você. É importante sim que ou você siga um cardápio já pré-calculado, já calculado de acordo com as suas informações nutricionais, ou que você rastreie a sua alimentação. Até mesmo e principalmente tendo em vista que nós somos uma sociedade carbogênica, né? Você pensa numa refeição assim, sempre, a não ser churrasco, que é cuidado. Que é uma maravilha, a gente sempre tem a combinação. Que isso, rapaz? Mama, eu tô com mais fome. Tá, só um pouquinho. A não ser churrasco. Eu digo isso porque foi hoje o almoço meio-dia e tava super maravilhoso de se virar, né? Ontem também tava, não posso falar muito. Então, assim, a gente pensa no que a gente tem de oferta na mesa. Quase 4 opções de carboidrato, uma opção de proteína e pouca quantidade de gordura. A gente não jantou. A gente já vai jantar, tá? Então, pensando que a gente vem de uma sociedade carbogênica, ainda fica mais difícil você pensar de uma forma intuitiva e saber qual é a melhor quantidade para você. Então, por isso que é sim ideal que você tenha as suas quantidades na melhor forma possível. E eu vou dar um exemplo real, super real, a foto que eu sempre mostro para vocês, depois eu vou linká-la nos meus stories também, de um resultado incrível. E uma ressalva, não foi tanto resultado em número na balança quanto foi visivelmente. Eu vou até fazer uma enquete lá para vocês me dizerem quanto vocês acham que essa pessoa emagreceu em peso na balança. E depois eu vou dizer a real para vocês vão ver como é diferente. Se você usa mais de um parâmetro para analisar um resultado. Então, assim, você não pode avaliar um resultado só por peso. A gente tem outras métricas, a gente tem outras características. Por exemplo, uma pessoa que
pratica exercício físico e tem um emagrecimento e tem uma troca de composição corporal, pode ser que ela não perca tanto peso assim na balança, mas visualmente o resultado dela vai ser totalmente diferente. Eu sempre gosto de dizer para se fotografar, escolher uma roupa que não tá servindo tão bem em você e aí você ter ela como meta para você ver quando que realmente seu corpo está mudando e tudo mais. Essa pessoa que eu tô dizendo esse resultado que eu digo para vocês, eu fiz uma live com ela aqui no meu Insta, né? Ela tá salva lá no GTV. E ela disse que ela já vinha seguindo uma alimentação cetogênica e aí ela entrou no desafio e aí ela teve digamos que uma perda de peso. Quando eu digo peso é um resultado, tá? Vamos dizer um resultado muito significativa dentro do tempo do desafio. E daí o que eu perguntei foi o que foi que foi diferente. E aí ela disse, entender que não existe se comer à vontade dentro dos permitidos. Porque daí pensava que, eu vou comer, tá, alimentos vegetais de baixo índice glicêmico, baixa quantidade de carboidrato e tudo mais. E comia um balde, assim, sabe? Tipo, vou preparar uma salada, preparo uma baciona com eu não sei como é que vocês chamam na região de vocês, mas uma cabeça, sei lá, de brócolis, uma de couve-flor, uns 3 tomates, e daí vai isso, vai aquilo outro, sem noção, daqui a pouco, provavelmente, na verdade, ela não tinha entrado em cetose seguindo essa alimentação. Ela tinha simplesmente reduzido o carboidrato e desinchado. E aí, no momento que ela começou a seguir, de fato, uma alimentação cetogênica, com a aplicação dos cardápios, de uma forma muito mais consciente, é que então ela começou a utilizar a gordura como fonte de energia e começou a ter, de fato, essa mudança de composição corporal. Então, tem uma certa previsão do que você vai comer, para você conhecer as quantidades que são as mais ideais para a sua alimentação, para o seu corpo, para o seu nível, para a sua quantidade de quilocalorias, e aí então você consegue se programar. Então o que eu sugiro? Anota, faz real, sabe? Tipo, sabe aquilo, café da manhã tal, almoço tal, janta tal. E aí você faz para 2 dias. O que eu acho mais ideal é você variar entre segunda, quarta e sexta um cardápio, terça e quinta outro cardápio. Você pode tanto preparar de antemão, quanto você pode preparar na hora. Raquel, mas eu não gosto de comer ovos de manhã. Caramba, tem diversas receitas aqui no meu Insta para vocês variarem de ovos de manhã, não precisa ser. Mas varia a forma de preparo dos ovos. Inclusive, para quem segue lá os cardápios, esses dias ainda eu cozinhei demais o meu, né? Mas eu fui tentar fazer ovos a cocote, sei lá, ovo a cocote? Não sei como é que se chama aquilo. Mas você pode simplesmente pegar o seu ovo, a sua quantidade de nata e prepara um ovo cremosinho e tudo mais de uma forma diferente. Você pode fazer um ovo cozido, você pode fazer um ovo frito, você pode fazer um omelete, você pode fazer um ovo pochê, você pode fazer N opções, desde que você use a sua criatividade e varie um pouco no que é o seu objetivo, né? A gente sempre tendo um foco no objetivo. E uma das outras coisas também que foi mais referido lá na caixinha de perguntas que eu mandei para vocês, na caixinha de pergunta que eu deixei para vocês sobre o período, né? Período que era mais difícil ou que tinha mais ansiedade, vontade de comer e tudo mais, e a grande maioria respondeu à noite. Digamos assim, tarde e noite, vai? Então, o que a gente tem que ter? Vai ter problema. Então, o que a gente tem que ter em mente? A gente não foi feito para comer de noite. Na verdade, a gente não foi feito para comer assim que o sol baixa. Isso que o Arthur falou antes, a gente não jantou ainda, é verdade, é um erro. A gente procura sempre jantar lá por 6h30, 7 horas. Hoje eu acabei atrasando um pouco porque eu não consegui fazer exercício de noite, mas é importante você não parar, de manhã, quer dizer, né? E aí acabei fazendo exercício de noite, então é importante você não parar, mas você também não entender que nós fomos seres para parar de se alimentar no momento que o sol se põe. Ou, isso tem várias características, tá? Eu vou abordar um pouquinho mais sobre ciclo circadiano, essas coisas tudo mais lá dentro da mentoria. Mas a gente tem que entender que pelo menos o nosso maior volume de alimentos, ele não deve ser consumido no período noturno. É o período que o nosso trato gastrointestinal, ele começa a entrar em modo de soneca, vamos colocar soneca, né? Que fica mais fácil a gente entender. Ele está indo mais devagar, então não é o melhor período para a gente comer. E é uma questão hormonal também.
à noite, os nossos níveis, a gente tem um pico de serotonina de manhã, né? Então a gente tem esse pico de serotonina de manhã, então, e ainda é mais interessante que a gente consiga estimular ainda mais isso de manhã. À noite já tá super lá embaixo. Aí o que a gente tenta fazer? A gente tenta compensar isso com a comida. E aí é que vem toda essa descarga de você querer comer mais e mais e mais e tudo errado, né? Então, comecem a observar de trazer as refeições de vocês um pouco mais cedo. Porque o que acontece? Mesmo que você acabe comendo um pouco mais, tenha vontade de comer de noite, não consiga fazer um jejum ou coma alguma coisa, mesmo que seja ao anoitecer, você não traz um volume calórico tão grande assim, ou não, de não comer tanto assim nesse período mais noturno. Então, é uma característica também de a gente ter em mente, de a gente observar, tá? Previsibilidade, gente, é tudo. A gente tem que trazer organização para nossa vida sempre. A gente tem que fazer o nosso tempo que a gente despende nas nossas atividades, ele valer a pena. Então, você tem que pensar e mudar o foco, né? Se você fica naquele foco de, eu não posso isso, não posso aquilo outro, que é o que eu disse para vocês. Enquanto a gente tiver na cabeça que a gente quer formular uma dieta cetogênica perfeita ou uma dieta XY perfeita, a gente vai viver nesse vai e vem, nesse ioiô, de tentar milhões e trilhões de coisas e nada dá certo, nada dá resultado, dá para um curto espaço de tempo. A gente tem que trazer o estilo de vida que vai ser possível de ser mantido a longo prazo, tá? Então, a organização, ela é fundamental em qualquer aspecto. Tenham sim em mente o que vai ser a alimentação de vocês. Rastreiem a alimentação ou sigam os cardápios lá do app. É super em conta de você adquirir os créditos e tudo mais. Para quem vai entrar na mentoria, não adquira os créditos que está dentro do pacote da mentoria, tá? E assim você vai começar a aprender a pesar com os olhos. E isso tudo é muito fundamental para um momento, por exemplo, que você vai comer fora ou que você vai comer na casa de alguém. Gente, você não vai levar a balança e tirar colo. Isso faz parte de você ter liberdade, você comer intuitivo e tudo mais. Então, vamos tirar o terrorismo, alguns highlights aqui pra gente ter em mente, tá? Vamos tirar o terrorismo nutricional em relação à dieta cetogênica, que não pode isso, aquilo, outro, que é restrito aqui, ali. Vamos mudar o foco, vamos parar de procurar uma dieta cetogênica perfeita, onde pode isso, não pode aquilo outro, para um estilo de vida em que você escolhe priorizar o seu metabolismo, o seu organismo e funcionar com gordura e não glicose. Então, essas são algumas coisas. É importante, sim, outra coisa, né? Outro highlight aqui pra gente fazer já um resumão, já ir se encaminhando para o final. É você prever e, de preferência, montar o que vai ser os seus cardápios, a sua rotina alimentar da semana. Então, você sim, ter em mente o que vai ser o seu café da manhã, seu almoço, sua janta. Pelo menos 2, varia, tá? Porque daí assim você não tem. Varia a forma de preparo dos alimentos também, isso ajuda muito a você trazer maior satisfação no paladar. Veja qual é o que você mais gosta, você vai ver que tem algumas coisas que você vai ficar assim, louco pra comer de novo. Você prever também o que você vai comer, vai tirar um pouco de ansiedade daquela hora da refeição. Perceba como que você se sente na hora de fazer uma refeição, se você se sente ansioso, qual é o horário que te deixa mais ansioso, o que você come que te deixa numa sensação que talvez não é a mais agradável. Então, tudo isso a gente perceber como que o nosso corpo responde. Entender que a gente alimenta, a gente nutre o nosso corpo e tudo isso, já dei um exemplo para vocês, né? Eu recebi uma mensagem que uma pessoa não seguiria conosco na semana de preparação porque estava em lockdown e não conseguiria seguir a cetogênica. É o melhor momento que a gente tem que prestar atenção na nossa saúde metabólica é quando a gente tem uma ameaça externa tão grande assim, pra gente perceber o quanto a gente começar a valorizar um pouco mais a nossa alimentação, né? Então, a gente tomar cuidado com tudo isso. E organizar-se é sempre fundamental em qualquer estilo de alimentação, né? Se você faz rancho, feira, sei lá como é que chama na sua cidade, você faz compras, seja semanal, mensal e tudo mais, você tem alguns itens que você vai sempre comprar, né? Só trocar esses itens se você tem a sua alimentação organizada de uma forma sem mistério, tá? Então Gente, os mosquitos vão me levantar daqui a pouco. Vamos nos caminhando, nem sei. Voltei. Não consigo ver o horário aqui, mas vamos nos encaminhando para o final. Afinal de contas, foi uma live surpresa, não tão surpresa assim para quem já está lá no grupo. Quem não está no grupo ainda e quer entrar,
Acesse o link lá na minha bio, vou deixar o arrasta também nos meus stories. Na terça-feira a gente vai ter as inscrições para a mentoria Kiro Life. Amanhã a gente vai ter sessão de... Nossa aula vai ser perguntas e respostas e para eu explicar também como que vai funcionar a mentoria e o processo de inscrição. No mais, continuem firmes e fortes, usufruindo de todo o conteúdo que tem aqui. Deixem preguiça de lado, tá? Assumam o protagonismo da alimentação de vocês, da saúde de vocês. E saúde é igual ao que a gente se alimenta. É a qualidade. Se você dá um combustível de péssima qualidade, batizado, né? Aqui a gente chama de batizado, não sei como vocês chamam aí, mas que tem água, que tem isso, que tem aquilo. Ó, viram? Acabou de sair daqui, parece aqui. Se a gente dá um combustível ruim para o nosso carro, ele não tem um bom funcionamento, né? Por que a gente pode dar um combustível ruim para o nosso corpo? Vamos respeitar, né, o presente divino que Deus nos deu e fazer valer a pena. Pelo menos grande parte do tempo, Raquel, nunca mais vou comer uma tranqueira na vida. Não, gente, não é isso. Mas que você escolha isso ser a prioridade da sua vida. Tá bom? Super beijo, espero que vocês tenham usufruído bastante do conteúdo. Fiquem com Deus, um ótimo final de domingo e um ótimo início de semana para todo mundo. Beijos!